ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E para alguns que são bem conhecedores, existem dois povos na Bíblia. O primeiro é o povo judeu e o segundo é o povo gentil. Gentil é todo aquele que não é, obviamente, judeu. Nós somos gentios, mas entendendo o plano de redenção de Cristo, diz a Bíblia que em Cristo não há mais judeu nem gentil, não há mais escravo nem senhor ou livre, não há diferenciação, porque Cristo, através do seu sacrifício, fez para Deus um povo só, uma família, e que hoje essa família pode ser chamada a família de Deus. O apóstolo Paulo, ele, sem sombra de dúvidas, foi muito usado por Deus para entender esses mistérios, e ele mesmo conta na sua carta aos Coríntios que não sabe se no corpo, fora do corpo, ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, maravilhosas. Ele ouviu coisas de Deus, ele viu mistérios de Deus que não conseguiu nem comparar a coisas humanas aqui na terra. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo também foi um implantador de igrejas. Enquanto a igreja primitiva, ela foi levantada em Jerusalém para os judeus, Deus levanta o apóstolo Paulo com a missão de ser enviado aos gentios a pregar para outros povos, na Grécia, na Ásia Menor, na Turquia, e Deus o usava poderosamente. Quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, nós precisamos entender quem é Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, diaconisa Luciana, que é deixado para pastorear uma igreja na cidade de Éfeso, localizada hoje na atual Turquia. E Timóteo, ele pastoreia ali cerca de 15 a 16 anos aquele lugar. Vale ressaltar que Timóteo também veio de uma família onde a sua mãe era judia e o seu pai era gentil, mas em Cristo Deus fez um povo só. Timóteo é um jovem pastor e que Paulo tinha-o como filho na fé, e Paulo instruía em tudo. E por ser jovem, gente, e por ter o rostinho ainda lisinho, ou talvez algumas espinhas, por ser bem novinho, alguém olhava para Timóteo e achava que ele não era capaz. Talvez alguém olhava para Timóteo e achava que ele não tinha autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual não está vinculada ao tempo da idade. A autoridade espiritual está vinculada à renúncia da pessoa em renunciar os prazeres da carne, em renunciar às coisas deste mundo e agradar a Deus. E diz a Bíblia que Timóteo é lançado em Éfeso, e Paulo sempre instruindo Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que foi imposto a você, que foi lançado em você, que foi ministrado com imposição de mãos. Ele chega a dizer na mesma carta, no capítulo 4, quando a gente lê no verso 14, Paulo ainda chega a dizer a esse jovem pastor chamado Timóteo, e ele diz: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Por quê? Porque tem gente que carrega algo lindo que Deus deu, tem gente que carrega algo espetacular que Deus entregou, mas enquanto uns valorizam, outros desprezam. Enquanto uns valorizam aquilo que Deus entregou, outros não tratam da mesma forma. Paulo se preocupa com isso e diz: Timóteo, não despreze, porque o dom que Deus te deu é exclusivo. Aquilo que Deus te entregou foi um preço muito alto, e deixa eu falar aqui, não tem mais como retroceder a chamada que Deus te entregou. Paulo instrui o jovem
jovem pastor Timóteo. Instrui de que forma? Instrui a perseverar na leitura da palavra, a perseverar na oração, a perseverar na santidade. Por quê, pastor? Porque ele é um jovem pastor. E para quem é jovem, sabe por que eu estou falando isso? Porque dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, é muito fácil o diabo lançar distrações para os jovens. É muito fácil o diabo armar armadilhas, arapucas para os jovens. Mas um jovem que está lançado na palavra, alicerçado na palavra, ligado com o trono da graça, ele vai ver as ciladas e ele não vai cair nas ciladas. Eu posso melhorar isso aqui para você dizendo: um crente que está alicerçado na palavra, ele vai enxergar a cilada e ele vai discernir que isso é uma armadilha preparada para tirar ele da presença. Timóteo recebe a instrução, e o problema aqui não é só receber, o problema aqui é receber e não praticar. Mas Timóteo pratica. Por quê, pastor? Porque enquanto a gente está aqui com a mão levantada dando glória, ouvindo palavras da parte de Deus, tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, mas o que Deus espera de nós é a nossa prática naquilo que glorificamos, naquilo que ouvimos, naquilo que vemos e naquilo que falamos. E deixa eu te falar, o diabo não respeita pessoa que fala bem, pessoa que se veste bem, pessoa que se calça bem, pessoa que é torada, que é malhada, que tem cabelo liso, que tem cabelo espichado, que tem olho azul, que tem olho verde, que tem olho preto, que tem batom da Boticário. O diabo não respeita nada disso. O diabo só respeita crente que obedece à palavra de Deus e crente que renuncia. Paulo está dizendo a Timóteo: cuidado, Timóteo, você é jovem, você tem chamada, você tem dom, e a fúria do diabo contra ti vai ser muito grande. E outra, Timóteo, além de você ter um dom, você tem um ministério. Então zele por isso, zele pelaquilo que Deus te deu. E gente, ministério não está vinculado apenas no ato de pastorear, no ato de pregar, no ato de cantar, de dançar, de interceder ou de apresentar. O primeiro ministério que Deus nos entregou é o ministério da nossa casa, é o ministério da nossa família, é a responsabilidade que Deus entregou para cada um de nós. Além de você ter responsabilidade com a sua vida, você tem que ter responsabilidade com aqueles que Deus te deu para cuidar. Por quê? Porque o diabo nesses últimos dias está armando um laço dentro das casas, está armando um laço dentro das famílias. Eu ouvi algum dia desse uma pesquisa do Instituto Americano John Hopkins dizendo que no tempo da pandemia foi o tempo que teve mais divórcio, foi o tempo que teve mais separação. Por quê? Porque todo mundo teve que ficar recluso dentro de casa, todo mundo tem que ficar guardado dentro de casa, e dentro de casa começou a briga, dentro de casa começou os estresses, dentro de casa começou os problemas. Então eu entendi a revelação. O problema não era a Covid, o problema já estava dentro de casa há muito tempo. Deus só permitiu um vírus acontecer para revelar um problema que já estava dentro da casa. Por isso você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Casamento não é brincadeira, relacionamento não é brincadeira, vida cristã não é brincadeira, entender a chamada de Deus não é brincadeira, ministério não é um microfone, casamento não é aquela música do chiclete com banana, a fila andou e vai para o próximo ou para a próxima. Não, 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 não. Por quê? Porque Paulo aí vai recomendar a Timóteo no capítulo 4, no verso 1, dizendo: Timóteo, o Espírito expressamente me revela que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Olhe para cá, porque eu ainda não estou nem no meio da mensagem, e se você não dá glória com essa palavra, não tem problema. Eu quero que você saia daqui hoje com a tampa de baixo no chão, e você saia daqui hoje crente, entendendo para que Deus te chamou. Cuide
cuide do que Deus te deu, zele o que Deus te deu, persevere no que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é precioso, aquilo que Deus te entregou é precioso. O diabo tem raiva, o diabo quer tomar, o diabo quer lançar fora, mas essa noite Deus está nos dando uma palavra de alerta, dizendo: vigilância redobrada. O laço foi armado, mas eu chego para quebrar na palavra. É um jovem pastor, mas não é porque é jovem que não tem vigilância, não é porque é novo que não tem caráter. Então Paulo está escrevendo para um pastor jovem, e dentro da nossa conjectura, a gente acha que pastor tem que ser barrigudo, não, careca, até mesmo banguelo. O padrão é esse, lá ele. Então Timóteo é alguém que foge do padrão, porque ela é jovem, mas tem unção. O pai não é judeu, mas não é porque o pai é judeu que Deus vai deixar de escolher. O pai não é pastor, a mãe não é missionária, não é porque veio de uma família que era cristão que Deus não vai lançar a mão para cumprir a promessa. Porque talvez alguém ache que a promessa só vai se cumprir se nascer numa família perfeita. Mas quem disse que para Deus operar você precisa estar todo perfeito? Quando você estiver perfeito, meu filho, você já está na glória. Quando você estiver pronto, você só está só o osso aqui na terra, mas seu espírito está renovado lá em cima. Há quem diga que só vai se converter quando tiver mais para lá de Bagdá. Deus não quer você em Bagdá, Deus quer você em Canaã, meu filho. Deus quer você na presença. Deus quer usar a tua juventude. Deus quer usar esse gás que você tem. Deus quer usar esse dom que você tem. Para quê? Para a glória dele. Porque você acha que esse dom é seu? Você acha que esse talento é seu? Foi Deus que te deu. Foi Deus que colocou na tua mente. Foi Deus que te deu saúde. Tem muita gente agora mesmo no HGE dizendo: Deus, se o Senhor me livrar dessa UTI, eu volto a fazer a tua obra. Tem muita gente agora no Irmã Dulce dizendo: Deus, se eu escapar dessa, eu volto a cumprir a tua vontade. E a pergunta essa noite é: será que Deus vai ter que trocar gente de cadeira, tirar de lá para cá ou mandar alguém para lá para entender que a chamada precisa acontecer na tua história? Ou vai ficar dando desculpa até que dia? O negócio tremeu hoje aqui, mas vai ficar gostoso. Porque ele disse que você vai tomar Santa Ceia hoje com um sabor gostoso. E Paulo começa dizendo no capítulo 4, verso 1 a Timóteo: Timóteo, persevere. E ele diz, melhor, o Espírito diz através dele. Capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito diz expressamente. A palavra expressamente significa algo que não tem contestação, algo que vai acontecer e ponto final. Mas ai de quem por vai acontecer, que vai ter, que vai surgir. E o Espírito Santo, usando Paulo, diz o que é que vai acontecer. O Espírito Santo fala dizendo que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? É se esfriar da chamada, é se esfriar do primeiro amor, é se esfriar daquilo que creu, daquilo que crê, daquilo que adora, é se distanciar do propósito, é se afastar do princípio, é correr do projeto, é fugir daquilo que Deus tem de melhor. E cá para nós, gente, eu já vi muita gente boa que tinha projeto para ser top, mas resolveu recuar, resolveu desistir, resolveu dar desculpa. E eu já vi muita gente que eu nunca achava que seria, que podia, que teria, que era, trocar de lugar com quem eu achava que era. Por quê, pastor? Porque evangelho não é para quem foi, evangelho é para quem é. Evangelho não é para quem era, evangelho é para quem quer.
Servir a Deus não é para quem foi, é para quem é. Por quê, gente? Porque no percalço dessa vida, porque na correria desenfreada dessa vida, parece que a gente está dentro de um buzu espiritual. Alguns estão puxando a corda e dizendo: eu quero descer nesse ponto. Mas tem outros dizendo: nem que seja até o fim, eu vou até o fim de linha, faço a volta, entro na garagem, mas eu não desço do barco por nada. Paulo está dizendo a Timóteo: não desista, porque tem muitos se esfriando, tem muitos fugindo, tem muitos correndo, mas você tem que perseverar. Ele continua dizendo: nos últimos tempos. E qual tempo é os últimos tempos, pastor? É esse tempo. Os últimos tempos iriam surgir falso profeta. Surgem o tempo todo. Os últimos tempos, a moral, o que é verdade vai virar, o que é verdade não é mais aceito, e o que é falso é aceito. O que é mentira a pessoa toma como verdade, o que é verdade a pessoa toma como mentira. Nos últimos tempos haveria inversão de valores. Nos últimos tempos pais matariam filhos, filhos matariam pai. Nos últimos tempos o amor vai se esfriar. Hoje a gente vê alguém matando o outro por qualquer coisa. Na segunda-feira passada eu me assustei quando eu acordei. Quando eu acordei, eu fiquei esperando o jornal, e quando eu ligo o jornal aqui da Bahia, uma chacina em Mata de São João, por um motivo banal. O cara ficou enciumado com uma nega do passado e não resolveu o problema só com o cara, resolveu matar todo mundo. Criança de 2, criança de 3. O que é isso, pastor? É a falta de amor, é o amor se esfriando. Mas enquanto alguém está com o amor se esfriando, tem uma outra geração que está se esquecendo também de Deus. Mas tem um outro povo que está dizendo: eu estou vendo gente se esfriando, estou vendo gente esfriando o amor. Mas sabe de uma coisa? É agora que eu vou perseverar até o fim. É agora que eu tenho que ser crente até o fim. E porque eu estou falando desse jeito aqui, arrastado, é porque tem gente aqui que precisa ouvir esse leitinho hoje aqui. Você precisa se apegar com Deus num mundo onde o amor já está indo embora. Você precisa se apegar com Deus num mundo onde ninguém respeita mais ninguém, onde um menino jovem não dá mais lugar para uma senhora sentar no buzu, aonde meninos jovens matam senhores de 60, de 70 anos. E aí? Será que você vai olhar para isso e vai também se esfriar? Porque enquanto de um lado está tendo tragédia, a maior tragédia que pode acontecer é você se esfriar da fé. Porque depois da morte física existe a morte espiritual, e depois da morte espiritual acontece a morte eterna. Existem 3 tipos de mortes. Existe a morte física, a morte da matéria. Existe a morte espiritual, é a morte que você se afasta dos propósitos de Deus. E depois que você morre espiritualmente, se você morrer sem Jesus, não tem missa, não tem procissão, não tem purgatório, não tem, é mentira, não existe isso. Não tem vela de 30 dias, não tem quinzena, não tem trezena, não tem anuário, não tem. Ao homem é lícito viver uma vez e morrer uma vez. Então enquanto você está vivo, vive buscando a Deus. Porque o mundo está mal, o mundo está terrível, o mundo está difícil. E a única saída desse barco chamado mundo é a gente se apegar com quem está na proa do barco, e o nome dele é Jesus, e dizer: Jesus, se eu não estiver contigo, eu fico em depressão. Se eu não estiver contigo, eu fico com síndrome do pânico. Se eu não estiver contigo, qualquer coisa que vem de lá para cá eu me atribulo. Mas ainda bem que eu tenho o Senhor, e eu vou com o Senhor até o fim. Para mim o verso 2 é o verso mais chocante. O capítulo 4 está aí, Yuri. Se tiver, põe para mim, deixa lá. Pode botar lá que a gente lê daqui a pouco. Para mim o verso 2 é o verso mais chocante do capítulo 4. É que o Espírito Santo vai revelar porque tem alguém se esfriando. Por que está se esfriando? O verso 2 diz: pela hipocrisia. O que é hipocrisia?
é mostrar o que é, mas na verdade não é. É mostrar que tem, mas na verdade não tem. Hoje eu vejo pessoas no Instagram postando: tô feliz, a vida é boa, maravilha, eu amo minha família. Pelo Instagram todo mundo ama. Eu vejo pessoas botando um filtro e dizendo: olha como eu sou belo, olha como eu pareço Salgadinho do Catinguelê, olha como eu pareço quem da Barbie, quem? Porque o mundo está cada dia ficando mais hipócrita. O mundo está cada dia colocando mais filtros, e filtro nunca é a realidade de quem realmente a pessoa é. Filtro é só uma maquiagem para disfarçar aquilo que realmente a pessoa é. Então, pela hipocrisia do homem, muitos estão se esfriando na fé. Deixa eu te falar, Jesus te conhece como ninguém. Jesus sabe quem você é por dentro. Jesus sabe que você quer acertar. Jesus sabe que você quer caminhar. E Jesus sabe as dores e sofrimentos que você passa. A única coisa que Jesus não aceita é a hipocrisia. Porque para uma pecadora que tinha pecado, Jesus disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas para os saduceus e fariseus, Jesus diz: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Para o hipócrita, vara. Mas para o pecador arrependido, amor. Porque o que Deus mais preza, gente, é a sinceridade. É você reconhecer e dizer: cara, esse mundo está terrível. De um lado, pessoas esfriando o seu amor ao próximo. Do outro, pessoas esfriando a sua fé. E eu fico de que lado? Eu fico do lado de Deus. Eu fico do lado de Jesus. A cada dia a taxa de homicídio no Brasil cresce. Na Bahia está morrendo mais do que São Paulo e Rio de Janeiro junto. Parece que estamos numa guerra de Ucrânia. E o que eu, como crente, preciso me apegar nesses dias? Em Deus. Será que nos últimos tempos eu vou ser uma pessoa que vai se esfriar, ou eu vou ser um crente que vai permanecer? Porque é nesse contexto que vai se cumprir a volta de Jesus. Serão dias difíceis, serão dias de lágrimas, serão dias de dores, mas Deus vai guardar a sua igreja. Ele vai estar com a sua igreja, e Ele quer saber de mim, de você. Que lado você vai escolher? Em que barco você vai ficar? Você vai ficar no deixa a vida me levar de Zeca Pagodinho? E você sabe para onde a vida está levando? Você vai ficar no barco que o capitão, o grandão da Galiléia, está dizendo: fica comigo, fica do meu lado, fica próximo de mim. E eu não vim hoje aqui rodar nem marchar, porque a melhor profecia é aquela que entra no teu coração e você assume que você precisa tomar uma posição. E hoje eu e você precisa se posicionar. Abatido sim, destruído jamais. Perplexo sim, mas desistir nunca. Porque eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. Então hoje você precisa tomar uma posição firme. E a posição é: eu não vou me esfriar. Eu não vou entrar na apostasia, porque a apostasia é esfriamento da fé. Então o que Paulo está dizendo é que a causa de tudo isso é porque o homem não tem mais fé no coração. A causa das guerras, a causa das brigas, a causa do ódio. Meninos que jogavam bola juntos, agora cresceram, e um está de um lado, o outro está de outro, e se guerreiam e se matam juntos. O que é isso? É a falta de fé, é a falta de Deus no coração. O que o pau miúdo precisa é Deus. O que o EAPI precisa é Deus.
O que o bronco precisa é de Deus. O que a rua das almas precisa é de Deus. O que a coruja precisa é de Deus. E o que nós estamos fazendo com Deus que nós servimos? Vamos nos esfriar ou vamos nos posicionar e mostrar que a gente vai perseverar e está em Deus? Então preciso, quando eu pisar o pé dentro de uma igreja, eu preciso entender que eu estou aqui para não me esfriar. Eu preciso entender que eu tenho que estar aqui para cada dia aquecer e aumentar o nível e trazer mais gelados para o lugar do aquecimento. Porque de verdade, a falta de Deus é a causa de todos os males. A falta de Deus no coração do homem é a causa de tudo que está acontecendo na humanidade. Pastor, me prova. Pega o microfone um dia e entrevista 5 pessoas e manda ela contar a vida dela, quem era antes de ser crente. Perturbado, perturbada, gaiofado, gaiofada, problemática, pirigueto, pirigueta, prostituto, prostituta, drogado, drogada, cachaceiro, cachaceiro. E agora? Agora é crente. Agora serve a Deus. E quando a pessoa se converte, parece que ela toma um banho, como o bispo falou aqui de manhã, um banho de beleza espiritual. O rosto muda, o sorriso muda, o mau humor cai por terra. A pessoa agora não tem 5 centavos para pegar o plano, mas glorifica a Deus em tudo. O que a gente precisa de Deus, meu irmão. A gente vai ceiar hoje, mas eu não posso ceiar sem passar essa consciência para você. Talvez você que não é crente hoje, você precisa tomar uma decisão. Ficar do lado de Jesus. E você que já é crente há muito tempo, você precisa também tomar uma decisão. Resolver não se esfriar. Porque muitos diáconos Crispim, está no texto, vão se apostatar da fé. Muitos. Ou alguns. Mas você não é dessa classe. Eu profetizo, você não é dessa classe. Tua casa não é dessa classe. Eu e você vai perseverar até o fim. Até o fim. Aconteça o que acontecer. Eu sei que o meu Redentor vive, e de certo Ele se levantará ao meu favor. Chega de dar desculpa, você que está me ouvindo pela live. Chega, acaba, tá feio, muda esse disco. Para. Você não consegue entender que óculos é que você vai ter que usar, que lente espiritual que você vai ter que usar, que o mundo já não, o mundo já está tão... Irmão, era do tempo de quadrilha. Quem era do tempo de quadrilha? Lembra que tinha um negócio assim? A gente ficava quadrilha. Hoje em dia, meu irmão, você não sabe se é bomba ou se é 12. Era do tempo de jogar cobrinha. Hoje em dia, estão jogando é bazuca. Eu era do tempo que eu morava no Beco do Limão, e eu batia baba na rua. Como é que você não consegue ver que o diabo não está vindo nem mais como belo? O diabo já está mostrando a carranca que ele é. Vou te comer. Precisa acontecer mais o quê? O que é que precisa mais acontecer? Você é um pregador desesperado falando para você hoje. O que é que precisa mais acontecer para você entender que a cada dia você tem que se apegar só com Deus e nada mais? Porque o fim vem, Jesus vem. E se você se esfriar, você vai ficar. E você vai se bagaçar. Mas se você permanecer, Ele vai te guardar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: aconteça o que acontecer, se aqueça em Deus, não desista, porque Jesus nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. Alguém pode dar um glória a Deus essa noite?
alguém do nosso meio que hoje se encontra como uma ovelha perdida, mas que quer achar um destino. Quando a gente estiver aqui, nesse momento, se você sentir de aceitar Jesus pela live, aqui, você acena com a sua mão assim. Eu vou até você, eu oro por você. Ou se você quiser, você vem aqui à frente, que eu oro por você também. A única coisa que eu não posso deixar de fazer é de falar que nos últimos tempos muitos se esfriarão, mas você não. Você vai perseverar, você vai permanecer. Você é de Deus, sua família é de Deus, tua casa é de Deus. Não aconteceu tudo isso para você morrer quebrado. Não. Jesus não desistiu de você, não. Ele te ama, Ele te chama, Ele te traz com corda de amor. E Ele diz: olha de quantas coisas eu já te livrei, olha de quantas coisas eu já fiz por você. Não é possível que você ainda não reconheça de que você precisa de mim. Você pode ficar